Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Anísia Ontem e estou aqui com vocês mais uma vez nessa nossa jornada junto ao nosso Mestre Jesus, que precisamos cada vez mais entender, compreender e principalmente participar disso que ele veio nos trazer. É uma coletividade que Jesus quer abraçar com os seus ensinamentos. Não é apenas para que nós tenhamos, assim, condições favoráveis quando nós sairmos daqui, mas é também para que nós possamos lidar com a nossa vida e prosseguir cada vez mais segundo a vontade daquele que nos criou. Jesus estava em Betânia e Lázaro estava enfermo. Mesmo assim, Jesus queria descer para a Judéia e desceu. E quando ele retornou, Lázaro estava morto. E tudo isso está no episódio anterior da semana, do vídeo da semana passada. E prosseguindo isso, os fariseus, os sacerdotes queriam até matar Lázaro, porque ele estava envolvido com Jesus. Então, a perseguição não era apenas com o mestre, mas sim com todos aqueles que afirmassem que estavam seguindo, que estavam dentro daqueles conceitos e aceitavam esses conceitos. E depois do episódio de Lázaro, todo mundo, cada um foi para sua casa, todos serenaram, porque a gana era pegar Jesus. E aí Jesus, como ele desceu para a Judéia, e no meio do caminho ele teve que voltar por conta da doença e morte de Lázaro, depois que esteve com Maria, Marta e Lázaro, Jesus então vai descer mesmo para Jerusalém. Jesus já sabia o que o aguardava em Jerusalém. Ele sabia que dali para frente tudo ia piorar dentro daquilo que os sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus queriam. Então ele sabia que ia ter uma festa. Ele sabia que tinha uma festa e ele foi até essa festa. E quando ele estava seguindo a caminho, entrando quase em Jerusalém, pessoas ou multidão saíram ao encontro e clamavam, né? Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E Jesus viu que ali tinha um jumentinho. Então Jesus monta nesse jumentinho e ele entra. E aí a multidão começa realmente a se aproximar de Jesus e jogando os ramos para que ele passasse. Todo rei tem a honraria de pisar, ou até um líder político, um governante de nação, quando ele chega tem um tapete vermelho para ele percorrer. Como não tinha, e eles estavam saudando o rei de Israel que ali estava, então eles jogavam essas folhas de palmeiras e assim Jesus passava e eles estavam louvando Jesus. E os discípulos não entenderam a princípio porque Jesus estava fazendo aquilo. Mas quando eles perceberam que a multidão estava glorificando, que a multidão estava bendizendo o nome de Jesus, eles entenderam que, na verdade, as profecias realmente estavam se cumprindo. Porque lá atrás, na profecia, se não me falha a memória, é de Isaías. Não, desculpa, de Zacarias, que fala assim: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre um filho de uma jumenta, ou um jumentinho. Filha de Sião é Jerusalém. Então, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, então aconteceu isso.
A multidão estava ali com ele, sabia, né, tudo que tinha acontecido com Lázaro, e eles testificavam em alta voz o que eles tinham presenciado, que Lázaro já tinha morrido, e Jesus, chegando lá, retirou a pedra do túmulo e ordenou que Lázaro viesse para fora. E isso, lógico, causou uma comoção também nos judeus, nos fariseus, enfim, nas autoridades em Jerusalém. E eles ficavam observando e falando: vejam só, a multidão segue atrás dele. Então, ou seja, ele tem algo muito importante, porque por mais que a lei de Moisés fosse aplicada em todas as cerimônias dentro das sinagogas, quando Jesus passava, eles não queriam mais ouvir as leis de Moisés, eles queriam ouvir as prédicas de Jesus. E isso trazia um tremendo desconforto para as autoridades ali de Jerusalém e de todos os sacerdotes de outras sinagogas. E tinha entre eles, entre a multidão, tinha os gregos que vieram ver Jesus. E, inclusive, alguns gregos vamos dizer, se admiraram a mensagem de Jesus, estavam ali justamente para que pudessem ter esse contato com ele. E perguntaram para eles, né, o que eles estavam fazendo ali, e eles falaram: nós viemos ver Jesus. E aí Felipe, o discípulo, disse para André, e tudo isso chegou até Jesus, que tinham pessoas da Grécia, pessoas que tinham ido, que eram da Grécia, que estavam ali justamente para ouvir, para ver, para estar perto, vamos dizer assim, daquele fenômeno que o mundo, daquele pedaço de mundo, estava presenciando, porque afinal de contas, ele era um homem normal, ele era apenas, como diziam os sacerdotes, ele é só o filho de José e de Maria. Nós conhecemos seus irmãos, nós sabemos da sua vida. E por isso, então, ele é o Messias, ele não pode ser o Messias. Então Jesus respondeu para os discípulos: é chegada a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado. E eles não entendiam, porque os discípulos entenderam que Jesus falou assim: agora chegou a hora que ele teria o reconhecimento até de outras nações. Mas Jesus não estava se referindo a isso, Jesus estava se referindo ao desfecho daquela ação que ele tinha tomado, de ter entrado em Jerusalém montado no jumento, e toda a multidão aclamando ele. Ele diz: na verdade eu digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dará muitos frutos. Se Jesus não tivesse passado por todo aquele cenário, por todo aquele percurso que todo mundo diz que foi a via sacra, se Jesus não tivesse suportado toda a humilhação, as dores que impingiram a ele através de açoites, de tapas na face, da nudez que deixaram ele, porque ele ficou desnudo, e aí então Herodes coloca uma capa nele, falou: como você diz, você é o rei dos judeus, ou seja, criando ali uma performance para que Jesus sofresse virasse piada para todos que estavam ali, inclusive para aqueles que estavam seguindo Jesus, para aqueles que vieram de fora.
E às vezes eu me pergunto, dentro do nosso contexto atual, se como nós reagiríamos se de repente isso acontecesse. Será que nós também estaríamos do lado das pessoas que dizem isso não existe, ele é um impostor? E aí fica muito difícil de responder, porque agora, no calor do momento, eu vou falar, não, eu jamais faria isso. Mas nós não sabemos, porque o perfil da humanidade daquele tempo mudou bem pouco para o nosso tempo. O que nos diferencia daquela época é que hoje nós fazemos ou temos alcance de tecnologia que nos beneficiam, mas aqui dentro, né, a consciência ainda ela está endurecida em relação principalmente aos alertas que Jesus veio trazer. E aí Jesus fala assim, né? Por isso que Jesus diz que se o grão caindo na terra não morrer, ele não dará frutos. Então Jesus tinha que chamar a atenção do mundo. Jesus sabia que ficaria na história e que tudo aquilo que aconteceu com ele seria passado de geração em geração até, vamos dizer, chegar nos nossos dias. Nós estamos aqui já prestes a comemorar uma falsa data do nascimento de Jesus. Mas mesmo assim, é nessa falsa data que todo mundo converge o pensamento para a cruz, para aquilo que ele fez. Então lembram de Jesus, não só do seu nascimento, mas principalmente do desfecho que ele teve. E aí Jesus fala, quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem nesse mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. E quem esse mundo aborrece? Quando nós começamos a entender os ensinamentos de Jesus, nós começamos a ter um comportamento diferenciado, nós começamos a ter um olhar diferente em relação a tudo que nos cerca, a nós mesmos e aos nossos semelhantes. E quando nós começamos a ter esse entendimento real, verdadeiro, genuíno, tudo redundância, mas tem que ser tudo isso. Quando nós começamos a ter essa visão mais desembaçada, então nós começamos a aborrecer os valores do mundo. E é por isso que Jesus fala aqui, né? Que quem nesse mundo, quem aborrece o mundo, já está guardando ali a morada na vida eterna. Não é que vai lá para o céu, sentar e escutar uma harpa suave, nada disso. É o entendimento, é aquilo que nós vamos perceber daqui para frente. E só isso nos garante um bem-estar espiritual. Porque o mundo ensinou para a coletividade humana a necessidade do ter e não do ser. Então, hoje, os pensamentos da grande maioria, vamos dizer assim, os objetivos a ser atingidos estão restritos aos ganhos materiais. Porém, nós devemos entender que daqui nós não levaremos nada a não ser a experiência que nós passamos. Porque nada aqui é nosso. Nós somos apenas usufrutuários desse planeta. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui por tempo determinado, para que nós possamos desenvolver as nossas potencialidades, do qual nós somos aquinhoados pelo nosso Criador, que é o nosso Pai. Então é por isso que nós temos diversas experiências numa única vida. A vida que começou lá quando nós nos individualizamos do princípio inteligente, que é o seio do Criador. No momento em que nós passamos a, vamos dizer assim, angariar as nossas experiências, e através de erros e acertos nós vamos expandindo a nossa inteligência, a nossa capacidade cognitiva.
Então é isso, e muitas pessoas acreditam que a Terra tem muitos gênios. Não tem, não tem, porque essa capacidade cognitiva de entender mais o macro ainda está muito reduzido, porque o macro e o micro, eles são muito importantes. Mas eu digo que o micro ainda, o microcosmo, que nós estamos imersos também, é muito importante porque é quando nós vamos nos reconhecer, é quando nós vamos nos entender nessa imensa caminhada. E Jesus continua dizendo: se alguém me serve, que me siga. E onde eu estiver, ali estará também. Será o meu servidor. Nas traduções está servo, mas servo é servidor. É aquilo que nós fazemos em benefício do outro, dentro dessa obra regenerativa da humanidade que Jesus veio, nesses últimos 2000 e poucos anos, trazer com excelência. E agora nós temos que mostrar esses resultados. E aí ele diz assim: se alguém me servir, meu Pai o honrará, porque teremos o reconhecimento desse Pai que Jesus se refere. Ele diz: agora o meu espírito está perturbado. Aqui está escrito alma, mas é meu espírito está perturbado. E que direi eu? Por acaso, porventura, eu vou falar para o meu pai: Pai, salva-me desta hora? Ele falou: não, porque foi para isso mesmo que eu vim. E então, essa hora chegou. Então, Jesus está falando isso para a multidão que está em volta dele. E aí ele diz: Pai, glorifica o teu nome. E aí começa a vir aqueles sinais importantes de confirmação, mas mesmo assim, as autoridades ali do templo e das sinagogas não entenderam, porque veio uma voz vindo que ninguém sabia de onde, falou, né? Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. E aí que está, aqui está uma passagem importante, porque quando Jesus foi, vamos dizer assim, empossado como o governador responsável pela terra, então ele foi glorificado, porque cada vez que era coroado uma autoridade, e vamos dizer assim, num posto que depois nós chamamos de rei, mas Jesus, como autoridade suprema, ele recebeu a glória. Então ele foi glorificado. E quando ele estava passando por esse momento em que ele ia passar por todo aquele processo doloroso da crucificação, mais uma vez, então a voz disse que estava glorificando a Jesus. E aí todo mundo ficou espantado, ficou assim: nossa, o que está acontecendo? Aqueles que realmente estavam ali buscando entendimento. E Jesus falou assim: não veio essa voz por amor a mim, mas por amor a vocês. Olha só que coisa profunda e marcante. É emocionante, porque Jesus, prestes ali a passar pelas dores da crucificação, ele diz que a voz que veio de uma forma, vamos dizer assim, bem enigmática, não estava ali por amor a ele, mas sim por amor à humanidade. Isso é muito bonito. Ou seja, existe todo um contingente muito grande de seres que estão ali trabalhando dia e noite pela nossa evolução. E aí Jesus continua falando: agora é o juízo do mundo, desse mundo. E aí, partindo então, a partir daquele momento, haveria então, começaria a expulsão do inimigo, aquele que se diz dono do mundo, ou como chamam alguns, príncipe desse mundo. E Jesus mesmo usa a palavra príncipe, porque ele jamais foi o governante, ele é um usurpador.
mas o verdadeiro governante é Jesus. E aí Jesus fala, quando eu for levantado da terra, ou seja, erguido na cruz, a todos eu atrairei. Então, nesse momento, com esse evento da crucificação, então Jesus, ele atrairia todos, porque seria impossível, na história da Terra, não lembrar desse evento, que foi uma marca muito grande mesmo. E aí fica para nós a reflexão semanal sobre tudo isso, para nós pensarmos, analisarmos até que ponto nós estamos comprometidos com tudo o que Jesus nos trouxe. Nós temos que puxar pela mente agora, usar a nossa inteligência, que nós somos capacitados, para nos estabelecermos em algum ponto dentro de uma linha cronológica, porque o mundo está mudando. E nós falaremos mais sobre isso no próximo episódio. Eu peço a todos que deixem o seu joinha, o seu gostei, deixem seus comentários, compartilhem esse vídeo, porque assim esse trabalho passa a ser cada vez mais reconhecido. E estaremos juntos na próxima semana. Um beijo, uma ótima semana e até mais.